elementos como este. Mas afinal, o que eles são? Não sei não. Mas antes de mais nada, você já parou para pensar de onde vêm os metais? Tipo, o ferro da sua bicicleta, o alumínio da latinha, o cobre dos fios, eles não surgem do nada. A história deles começa muito antes da humanidade existir. Na verdade, começa nas estrelas. É sério, todos os metais da Terra foram criados no interior das estrelas. Lá dentro, a pressão e a temperatura são absurdamente altas, que os átomos começam a se fundir formando elementos mais pesados. O ferro, por exemplo, é formado nas últimas fases da vida das estrelas gigantes. Mas os metais mais pesados, como ouro, prata e platina, precisam de algo ainda mais intenso. Eles só aparecem em eventos violentos do universo, como explosão de supernovas ou colisão de estrelas de nêutrons. Literalmente, o ouro cai do céu, mas em forma de explosão cósmica. Hoje, a gente extrai esses minérios da crosta terrestre em Minas. Eles passam por beneficiamento, purificação e, finalmente, viram um metal puro que usamos na indústria. Ou seja, seu celular, seu carro, suas panelas, tudo vem de um processo que começou bilhões de anos atrás, com a estrela explodindo. A engenharia de materiais é quase poesia cósmica. Metais são materiais sólidos, brilhantes e ótimos condutores de calor e eletricidade. E geralmente são maleáveis e dúcteis. Ou seja, dá para moldar e esticar. E essa propriedade aqui se chama maleabilidade. Eu não entendi o que ele falou. Os metais eles podem ser moldados em chapas fininhas. Por exemplo, esse alumínio aqui parece frágil, mas isso aqui é um metal de verdade. E onde encontramos esses metais? A gente tem, por exemplo, na saúde, com próteses, ou então como marca-passo. Transporte, em carros, aviões, bicicletas, tudo depende deles. E também na construção civil, que é metal para todo lado. Assim que este pó é prensado por uma máquina hidráulica, ele se transforma em metal sólido. Mas afinal, como este pó vira metal? Esse processo é chamado metalurgia, no qual o pó metálico é colocado em um molde e prensado sob alta pressão. Depois disso, o pó se compacta e se transforma em um sólido. No entanto, este metal ainda não pode ser usado, pois ele está tão fraco que você conseguiria quebrá-lo com as mãos. E para fortalecê-lo, ele é aquecido em um forno a cerca de 1200 graus Celsius. E após isso, ele derrete parcialmente e se funde, formando uma peça metálica sólida. Agora vamos brincar de qual tipo de metal é este? A prata. A prata é um material que possui uma autocondutividade elétrica e suas propriedades antimicrobianas, que são muito utilizadas na área de joias. É prata! É prata! É prata! Por exemplo, isso daqui é uma mistura de aço, latão, alumínio. Ninguém sabe, mas são propriedades metálicas. Como? Alumínio, que é um material super leve, reciclável e é muito encontrado em indústrias de embalagem. Também o queridinho da elétrica, o cobre. Você sabe que tipo de metal é esse daqui? Aço inoxidável. Olha bem. Brilhoso, resistente, bonito. Sabe por que não oxida? É mais difícil oxidar? Por causa da camada de cromo. É uma camada bem fina que é revestida deste material, que faz com que não corroa nem pelo ar, nem pela água, nem pelo alimento. Como assim? Metais refletem muito bem a luz. É por isso que objetos metálicos parecem espelhos. Essa propriedade vem da nuvem de elétrons livres que envolvem os átomos e devolve a luz rapidamente. Nos metais, os elétrons se movem como um carro em uma rodovia sem trânsito. É por isso que os fios de energia geralmente são de cobre ou alumínio. Sabe por que a panela de pressão esquenta tão rápido? Porque os metais transmitem calor com enorme eficiência. Metais podem ser amassados, dobrados e esticados sem quebrar. É assim que o ouro vira folhas finíssimas e o aço vira fios. Alguns metais permitem ser esticados tantos que se transformam em fios de quilômetros. Metais como ferro, chumbo e ouro têm muitos átomos apertados em pouco espaço.
Tenacidade é a superforça escondida nos metais. A tenacidade é a capacidade que um metal tem de absorver energia antes de quebrar. A eletropositividade é a tendência que os metais têm de perder elétrons com facilidade. A reatividade indica o quão facilmente um metal reage com outras substâncias, como água, oxigênio ou ácidos. Metais muito reativos entram em ação rapidamente, e metais poucos reativos são mais estáveis e duram mais sem se alterar. A oxidação é o processo em que o metal perde elétrons e sofre uma mudança química. É como se ele envelhecesse ao reagir com oxigênio ou com outras substâncias. Vale ressaltar um ponto importante. O metal ele é altamente reciclável. O alumínio, por exemplo, ele pode ser infinitas vezes reciclado e sem perder a sua qualidade. Isso faz com que reduz a energia, a poluição e o uso de recursos naturais, que a engenharia do meio ambiente agradece. Obrigada. Falando em tipos de metais, o metal ele pode ser dividido em várias formas, mas a mais comum são os metais ferrosos, que contêm ferro em sua base. Os exemplos são aço, o ferro inoxidável, eles são fortes e fáceis de trabalhar. Temos também os metais não ferrosos, que não contêm ferro em sua base. Alguns exemplos são o alumínio, o cobre, o titânio, o magnésio. Esses metais brilham pela resistência à corrosão, à leveza e sua condutividade. Se você gostou do nosso vídeo sobre os metais, comenta, compartilha, manda pro teu amigo próximo, pro teu amigo distante, pro teu parente, pra todo mundo. Ativa o joinha, não esquece, e as notificações também. Beijo!